Olá a todas e a todos que estão assistindo aqui o nosso canal Sucesso Astro. Quem fala é Marcelo Marinho, um estudioso dos mistérios, um estudioso da vida, um curioso. Eu sempre fui movido pela curiosidade em entender esse mundo que eu estou inserido nele. E eu sei que muitos partilham da mesma curiosidade que eu tenho, né? O que é esse mundo que nós estamos? Então, dentro de um caráter filosófico, dentro de um caráter de se entender como as coisas são, é que esses vídeos estão sendo gravados aqui para vocês. Estão sendo colocados aqui para vocês. Quem está gostando do canal, quem está gostando do conteúdo dos vídeos, se inscreve no canal, dá o like, né, o joinha, ativa o sininho, comente, né, expresse as suas dúvidas, compartilha o canal. Porque o crescimento do canal é o crescimento de uma ideia positiva na construção de algo melhor, algo que possa ser o quê? Usado e utilizado por todos. Esse vídeo, inicialmente, qual que é a ideia? Existe uma dúvida muito grande em relação ao que é nova era, novo pensamento. Quando a gente olha, a gente começa a pensar, a raciocinar que são duas coisas muito próximas, muito parecidas. Mas na verdade são movimentos com características diferentes e princípios diferentes. Então vamos falar um pouquinho do que seria a nova era, né? Esse movimento que o pessoal fala, estamos no movimento nova era, né? Princípio da nova era. Nova era não tem nada de novo, né? Por exemplo, vocês pegarem obras como o Evangelho Aquariano de Jesus Cristo, né? Outras visões, né? que houve dentro de algo novo que nascia como ideia. Isso começa no século XIX. E nesse mesmo século XIX vai começar um movimento chamado Novo Pensamento. Em cima do que? Nós tivemos uma posição, uma postura religiosa dentro do Ocidente, aonde só poderia haver uma religião, e essa religião ela não poderia, por natureza, ser contestada, né, com o risco da pessoa morrer numa fogueira, né, ser torturada até a morte. Em cima o quê? De dogmas que tinham que ser aceitos por aqueles fiéis. E você não tinha a opção de não ser um fiel cristão dentro do mundo ocidental. A partir do momento em que Constantino torna a religião católica oficial, aquele mundo romano se tornaria o quê? Completamente cristão. Então, assim, todos os domínios romanos, se a gente pensar, Egito se tornou cristão, a Ibéria, que é a Espanha, né, hoje se tornou cristã, a Gália, que seria a França. Então, o cristianismo ele passa a ser uma coisa o quê? A religião oficial, a religião imposta. E qualquer coisa que fosse fora do cristianismo não poderia ser aceita. Mas o mundo dá voltas, o mundo tem evoluções,
nós temos o Renascimento, que é a descoberta, né, de que existia outro raciocínio, outro pensamento, que não o pensamento cristão. E até a novidade dessas ideias antigas, mas que tinham ficado abafadas, escondidas por tanto tempo da sociedade ocidental, quando essas ideias penetram na estrutura pensante, né, dos homens pensantes daquela época, aquilo é realmente uma revolução cultural. E essa revolução cultural passa a ter a dúvida, né, de qual princípio. Será que tudo que vemos é tudo que é? Será que não existe algo escondido, invisível, que está por detrás, que gera a realidade, a Matrix? Então vocês vão ter pessoas na Idade Média, por exemplo, Pico della Mirandola, né, que vão começar a estudar determinadas ciências que eram proibidas pelo cristianismo. O hermetismo, né, a ideia de determinados princípios, né, que você tem o quê? Dimensões diferentes, que o universo obedece regras e que essas regras estão o quê? Escondidas, elas estão por detrás de um véu. Nós temos, por exemplo, o hermetismo. A alquimia se desenvolve como ideia dentro da sociedade ocidental. A ideia de se melhorar a matéria, transformar o chumbo em ouro. Aí se fazem as associações dos elementos químicos aos planetas, né? Então, chumbo é Saturno, estanho é Júpiter, prata é Lua, ouro é Sol, e assim nós temos toda essa distribuição. Se não fossem os alquimistas da Idade Média, hoje você não tinha o teu celular, hoje você não tinha plástico, hoje você não tinha borracha. Porque assim, naquelas experiências pouco científicas deles, né, que eram o quê? Verdadeiras tentativas, né? Eles iam o quê? Eles iam misturando A com B para dar C, X com Y para dar W. Muitos alquimistas morreram o quê? Envenenados, porque não conheciam que a qualidade dos elementos que eles estavam lidando ali. Então, assim, vários tiveram o quê? Inúmeros problemas de saúde, morreram mesmo, né? Se você está lidando com um material tóxico, você vai ser contaminado por esse material tóxico. Então, se não fossem os alquimistas, você não tinha a química moderna. Se não fossem os astrólogos terem observado os céus noites e noites consecutivas durante milênios, nós não teríamos a astronomia moderna. Então, essa ideia de que existe um mundo fora, ela vem no Renascimento, aonde a frase, né, se Deus era o centro de todas as coisas, no Renascimento, a ideia é o homem é o centro de todas as coisas. Isso vai o quê? Provocar uma sociedade muito pouco ecológica. Era um homem em aprendizado, mas de repente ele se redescobre como ser. Então, o que nós temos?
Esse renascimento vai gerar as grandes navegações, vai gerar as dúvidas de Galileu, né? Vai gerar o sistema de Copérnico, as ideias de Kepler, né? Que vai perceber o quê? Uma lógica por detrás de um sistema. Kepler descobre, por exemplo, que as órbitas planetárias são elípticas, não são círculos perfeitos. Porque, por exemplo, Kepler trabalhou para um astrônomo chamado Tycho Brahe, que queria provar Deus por detrás de uma harmonia perfeita e que os planetas estavam dentro dessa harmonia. O problema é que as observações de Kepler não batiam com a harmonia perfeita de Tycho Brahe. E Kepler vai fazer as anotações dele. Em cima dessas anotações, hoje a NASA pode lançar uma sonda que chega até Plutão, a New Horizons, por exemplo, e que já passou bastante do planeta anão Plutão. Se a gente pegar as sondas Pioneer, Voyager, né, a Voyager 2, que se aproveitou da conjunção planetária Júpiter, Saturno, Urano e Netuno e passou pelos 4 planetas e fotografou. Então, por exemplo, nós só temos informações de Urano pela passagem da sonda em 1986, depois de Netuno em 1989. Outras sondas foram mandadas para Saturno, a Cassini, né, que ficou anos e anos explorando os satélites, né, as luas de Saturno e o próprio planeta Saturno, o sistema de anéis de Saturno, que é fabuloso, né, como ciência. A nave Galileu, né, a sonda Galileu, que foi para Júpiter, fotografou as luas de Júpiter, o sistema joviano, né? Agora, nesse momento, a NASA tem a sonda Juno em Júpiter, né? Que é uma sonda que está numa órbita polar bastante longa, que ela passa dentro, né, do campo magnético joviano de Júpiter. E cada vez que ela passa, ela vai tendo um desgaste, porque esse campo magnético ele é muito poderoso dentro do planeta Júpiter. Mas aquele mundo nascente, ele vai descobrir uma série de ideias que vai chegar num segundo momento, vai ter um contra-ataque religioso, que é o movimento barroco, né, a Contra-Reforma. Porque se o homem é o centro de todas as coisas, será que a gente tem uma religião adequada para o homem? Aí surge a figura de Martinho Lutero, que vai, através das suas teses, que ele coloca na porta de uma igreja, né, na porta de uma catedral, ele pergunta se a Igreja Católica realmente estava correta. Essa dúvida de Lutero vai deixar o mundo em polvorosa, porque alguns reis, né, vão ser fiéis à Igreja Católica e outros reis vão ser fiéis a essas novas ideias. Então, por exemplo, grande parte da Alemanha abraça as ideias de Martinho Lutero. A Inglaterra, né, através do seu rei Henrique VIII, não podendo se separar da rainha estéril Catarina de Aragão, ele queria um novo casamento para gerar filhos, homens. Ele, não tendo a aprovação do Papa, ele rompe com a Igreja Católica de Roma e se
declara o quê? O chefe da igreja. Cria o anglicanismo. Então essas religiões, elas são chamadas o quê? De religiões protestantes. Elas estavam protestando, né, contra um modelo religioso que tinha mais de 1000 anos e que, dentro das novas ideias, não servia mais. Essa foi a ideia central. Até que os experimentos da ciência, as provas e contraprovas, vão levar o homem ao iluminismo, junto com uma espécie de ateísmo. Uma dúvida: Deus existe mesmo? Esse modelo, ele funciona, que é a ascensão da burguesia no poder. Novas ideias são colocadas dentro do contexto social. Determinadas coisas já não podem ser aceitas. Então você tem filósofos que fazem, por exemplo, uma grande homenagem à ideia da cultura. É criada a ideia da enciclopédia, né? Um livro que tem todas as informações de tudo. O almanaque, ele nasce disso. O almanaque é uma ideia de enciclopédia. Por exemplo, Rousseau, né? Rousseau tenta definir o homem. Voltaire, utilizando-se o quê? De comparações até muito engraçadas, né? Por exemplo, se a gente pegar Cândido ou o otimismo, o Cândido é alguém que acredita em tudo. Ele é um deslumbrado com a vida. Ele é uma espécie de ser que, assim, ele está ali para conhecer uma nova realidade, né? Tudo é maravilhoso. E Cândido vai encontrando pessoas na sua trajetória que são desalentadas, desanimadas. Então, nessa discussão, Voltaire discute o homem. Tá? Qual que é a situação do homem dentro dessa construção que se chama mundo? E aí a gente vai chegar num século XIX, aonde vai se nascer ideias como o positivismo, tá? Aonde a gente tem o que? Uma espécie quase de ditadura da ciência. E que só era aceitável se você fosse um cético, se você fosse um ateu. É claro que quando você tem posicionamentos que são radicais, por natureza, o que nós temos? A gente vai ter a contraposição. E aí dentro desse mar, né, onde você não tem opção, antigamente você era obrigado a ser cristão. Agora, se você for cristão, você é o quê? Rotulado e taxado, né, de inocente, de bobo. Dentro desse posicionamento, dentro dessa postura nova, o que nós temos? Começam a nascer movimentos que vão discutir isso. O mesmerismo, né? O Mesmer, né, que é um médico, ele começa a colocar que existe o quê? Uma espécie de magnetismo vital. Essa ideia do Mesmer vai gerar, né, uma construção completamente diferente
daquela visão que estava sendo imposta a os homens pensantes daquela sociedade. O Mesmer é final do século XVIII. E aí começam modismos, as mesas girantes. Aí um investigador da vida chamado Allan Kardec, né, que tinha outro nome e depois ele coloca o pseudônimo Allan Kardec, ele vai pesquisar o que eram aqueles fenômenos paranormais que estavam acontecendo, que pessoas se juntavam e coisas inesperadas, né, não explicadas aconteciam. E em cima do que ele teria recebido, né, sido intuído, talvez canalização, né, que é uma palavra hoje muito aceita. O que nós temos em Allan Kardec? Allan Kardec vai estruturar uma religião, o Espiritismo. E de repente, né, dentro, né, dessa polarização, você tem que acreditar na ciência, você tem que acreditar no mundo espiritual. Vai surgir alguém, uma mulher, tá, com um grau de consciência ilimitado para a época, né? Uma senhora russa, né, baixinha, de menos de 1,50 m, chamada Helena Petrovna Blavatsky, que vai canalizar obras, né, dos mestres ascensionados. A vida da Blavatsky já é uma coisa assim, de se fazer um filme de Hollywood, né? Eu estou aqui, ó, em cima, aqui está um mestre ascensionado, né? Sobre a minha cabeça tem um quadro de Saint Germain. Mas assim, a Blavatsky, ela traz uma ideia totalmente nova, e ela vai ser financiada por apoiadores, o Coronel Walcott, por exemplo, nos Estados Unidos. E primeiro ela vai escrever uma obra de uma amplitude gigante chamada Isis Sem Véu, onde ela vai falar profundamente sobre esoterismo no Ocidente. Esse falar profundamente sobre esoterismo no Ocidente da Madame Blavatsky, né, vai gerar uma espécie de admiração e ódio dessa mulher. E ela vai ser muito homenageada e muito atacada. Tem gente que vai colocar Helena Blavatsky num pedestal, tem gente que vai considerar ela uma herege completa. E aí ela vai para uma segunda obra, que é a Ciência Secreta, a Doutrina Secreta. A Doutrina Secreta é uma obra que ela pende muito para o orientalismo. Então aquela sociedade que estava esperando uma obra, né, de complemento a Isis Sem Véu, uma obra mais aprofundada, de repente cai em explicações que naquele momento todo esse pessoal considerava isso o quê? Algo de pessoa ignorante. Sabe, uma ideia de uma construção, né, de um pleroma da Índia não poderia ser aceito, tá? Por uma sociedade que era extremamente preconceituosa. E essa sociedade preconceituosa vai formar um grupo que é a Golden Dawn. Essa Golden Dawn, esse grupo da Golden Dawn, vai estudar o esoterismo a fundo, com grandes magistas, né, com grandes figuras dentro dessa configuração. O que tem de legado
desse estudo do mistério, desse estudo da magia dentro do esoterismo, né? Dentro da sociedade ocidental. E aí nós vamos ter algo extremamente interessante. Esse vídeo ele está bastante diferente, porque eu comecei a gravar ele no início da madrugada e eu tive aqui o brinde do sol nascendo em mim, né? Eu acho isso uma metáfora brilhante desse vídeo aqui. Ele resume assim coisas maravilhosas. Então, se a gente pensar, nossa, Marcelo, você já falou tanto tempo, e você falou que ia responder o que é novo pensamento e nova era. Nós temos um país que é os Estados Unidos, que foi o quê? Habitado principalmente por pessoas que estavam fugindo de pessoas religiosas, de perseguições religiosas, e estavam fugindo de uma falta de liberdade, de poder se cultuar o que se achava correto. Aí esses norte-americanos vão estar construindo religiões, seitas protestantes, que elas começam o quê? A ter um conflito muito forte com a outra. Então, por exemplo, a igreja episcopal partia, né, de princípios que o cara que era um batista, ele era um destinado ao reino do inferno. E o batista imaginava a mesma coisa do episcopal, né? Que imaginava a mesma coisa do presbiteriano. Aí determinadas cabeças dentro dos Estados Unidos vão começar a raciocinar a seguinte coisa: gente, vocês não estão exagerando um pouco? Será que Deus, ele é tão julgador, ele é tão rotulador das coisas? Ou será que a Bíblia, ela não é uma sucessão de histórias para mostrar uma grande metáfora das coisas? Então vão surgir pensadores religiosos nos Estados Unidos e pensadores metafísicos da mesma forma, como Ralph Waldo Emerson, Phineas Parkhurst Quimby, Prentice Mulford, Mary Baker Eddy. Só dando aqui uns poucos exemplos. Que esses pensadores vão colocar em xeque essa religião que é a ideia de céu e inferno. E vamos começar um pensamento que fala o seguinte: qual que é a base de todas as coisas? A base de todas as coisas existe algo por detrás. E esse algo Deus deseja que você seja feliz. Deus deseja que você seja um elemento de construção. Deus não está aqui para ser um juiz, para te falar que ele vai para o céu ou para o inferno, que você vai para o céu ou para o inferno. Deus está aqui para que você seja pleno. Então, esse movimento de caráter totalmente cristão é chamado de novo pensamento. E o novo pensamento, você vai ter o quê? Vários reverendos, né? Várias pessoas que são do novo pensamento, mas assim, basicamente, qual que é a grande diferença entre o novo pensamento e a nova era? O novo pensamento é cristão.
a nova era, ela tem um lado cristão, mas ela é eclética. Eu já falo um pouco sobre a nova era, né? Esse pensamento, né, desses novos pensadores, desses novos teólogos, vai gerar o quê? Um movimento cristão muito mais humanizado, com ideias diferentes. Tá? Não é para você viver na pobreza. Deus não quer que você seja pobre. Para que você vai ser pobre? Qual que é o sentido disso? Que raciocínio Deus tem para que você seja um pobre? Não existe isso no novo pensamento. O novo pensamento está lá colocando um Deus racional. E é claro que as igrejas, né, as outras tinham determinada força, até que esse novo pensamento, ele entra dentro de um período estacionário. A coisa evolui de uma forma normal, natural, né? Ele cresceu até um ponto X. Outros pastores surgiram, outras ideias surgiram, outros pensadores do novo pensamento surgiram. Até que um fato vai ocorrer dentro da história humana que vai mudar toda essa história, que se chama o craque da Bolsa de Nova York. Nós tínhamos uma sociedade norte-americana crescente, com pessoas que, assim, os pobres haviam virado classe média e muitos classe média haviam virado ricos, e muitos ricos haviam virado milionários. De repente, toda essa pirâmide ruiu. Toda essa pirâmide foi, no espaço assim, de poucas horas, poucos dias, aquela estrutura social deixou de existir. Isso vai gerar até uma nova ideia econômica de como tem que ser a economia do mundo. Então, assim, o que nós temos, né, nessa construção? No momento onde uma sociedade empobrece, você vai ter um nascimento da propaganda do pensamento positivo. E qual vai ser o grande veículo dessa propaganda? Uma tecnologia que tinha nascido ali e que tinha dominado o mundo, o rádio. Você vai ter o quê? Pensadores que vão falar aos corações dos norte-americanos, levando o quê? Esperança, né? Levando princípios através do rádio. Então, por exemplo, quando a gente tem a figura de um Norman Vincent Peale, ele era um pastor. E o programa dele era distribuído, né, nas rádios dos Estados Unidos. Então as pessoas ouviam aquelas palavras de esperança, e a ideia é que tudo parte de um princípio, de um trabalho, de uma base. Outros, né, surgiram nessa ideia. E alguns vão sair totalmente o quê? Da ideia do movimento ecumênico. Se a gente pega Napoleão Hill, eu vou gravar ainda um vídeo somente sobre Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele fala muito pouco de Deus. Tá? Ele se baseia, o quê? As ideias dele são baseadas em princípios. A mesma coisa, Dale Carnegie. Dale Carnegie é o responsável por um dos maiores sucessos literários da humanidade, que é um livro de autoajuda que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Que, assim, na observação de como são os seres humanos, ele coloca regras que são:
Como é que você vai ter sucesso, tá? Se você tiver esse comportamento cabe, então assim, tem um comportamento diferente que você vai ter muito mais interações com outras pessoas e dentro dessas interações você vai ter sucessos muito maiores. Até que a gente vai chegar ao bombástico. Quando eu falo bombástico é o sentido que assim, os programas de rádio dele, né, movimentaram assim, milhares de pessoas. Que é o Joseph Murphy, que através de uma ideia da força da mente subconsciente, e pegando muito isso como princípio, ele vai dar regras, né, de como você sai de uma vida medíocre para uma vida maravilhosa. O Joseph Murphy é dessa fase final, desses autores de autoajuda que nascem tanto do novo pensamento, e alguns nunca saem dele. Joseph Murphy é um fruto do novo pensamento. Dale Carnegie e Napoleão Hill, você não pode falar que eles são autores típicos do novo pensamento, não. Eles não têm uma coisa ecumênica com eles. Emmett Fox. Emmett Fox é um inglês, né, que imigra para os Estados Unidos e vai construir também toda uma metodologia de, se você fizer isso, você vai ter esse resultado. E aí, por exemplo, você compara pensadores do novo pensamento, você compara Emmett Fox com Joseph Murphy. Os dois eram grandes amigos, mas com coisas totalmente divergentes nas pregações deles. Por exemplo, Joseph Murphy fala: astrologia é uma besteira. Emmett Fox tem uma espécie de consideração tão positiva pela astrologia que é gostoso para um astrólogo como eu ler Emmett Fox. Joseph Murphy fala: não existe ideia mais imbecil do que a reencarnação. Emmett Fox fala: a reencarnação é uma realidade indiscutível. Então, assim, são visões completamente diferentes em cima de um modelo que foi criado no século XIX e que hoje existe de uma certa forma. Tá? Mesmo autores contemporâneos, se a gente pegar um Joe Vitale, né, um Rand Gage, né, T. Harv Eker, né, que são autores que estão escrevendo, você vai falar: mas o T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária, não é um livro que ele fale de Deus, não. Mas só porque houve toda uma construção por trás nesse movimento chamado Novo Pensamento, é que se permitiu que surgisse um T. Harv Eker para colocar as ideias, porque assim, o que é o T. Harv Eker? É um Napoleão Hill, tá, com uma maquiagem um pouco diferente. No fundo, assim, o Napoleão Hill falou aquilo de uma forma mais crua, ele deu uma elaborada, né, tirou algumas coisas do Napoleão Hill, mas basicamente a grande influência do T. Harv Eker é o Napoleão Hill. O Napoleão Hill é o grande autor no sentido de como você usar o pensamento, né, de uma forma lógica, você vai fazer dinheiro, você vai se tornar um milionário. Tá? Pense em riqueza, né? A Lei do Triunfo, são títulos do Napoleão Hill. E qual que é a diferença para a Nova Era? A Nova Era, ela parte desse princípio também, mas ela é algo o quê? Mesclado. A Nova Era tem uma contextualização mesclada no sentido que
ela escapa ao cristianismo. E a nova era vai gerar religiões mesmo. Então, por exemplo, a nova era incorpora a Cabala ou Cabalá. Ela incorpora elementos do orientalismo. Então você vai ter o quê? Grandes figuras da nova era que vão formar realmente construções de uma filosofia o quê? Que está falando algo que o novo pensamento não fala. Extraterrestres, é nova era, né? Atlântida. Viemos, né? Houve uma civilização no passado que foi a Atlântida. Antes da Atlântida veio a Lemúria. Então essa ideia teosófica que surge na Blavatsky, ela passa para a nova era. Mestres ascensos, tá? Você chega a um grau de evolução tão grande que você para de reencarnar porque você ascende a uma consciência que não cabe mais no planeta Terra. Essa é a ideia da ascensão. Então, gente, qual que é, vamos dizer, a grande diferença entre nova era e novo pensamento? É esse ecletismo da nova era. A nova era tem uma noção do que o mundo é algo muito maior. E vai gerar religiões. Por exemplo, Marc Profet, né, que ao se casar com uma moça muito bonita chamada Elizabeth Clare Profet, os dois canalizam os mestres, Saint Germain, Jesus, Maria, mãe de Jesus, e vão construir uma igreja, que é a Summit Lighthouse, que tem toda uma filosofia. Não só eles, né? As igrejas da Ascensão. Então, por exemplo, a ideia de Marc Profet e Elizabeth Clare Profet, a base da ideia dos dois você está aqui não é para morrer e ir para o céu ou para o inferno. Você está aqui para ascender. A partir do momento que você ascensiona, você não reencarna mais. Você entra num estado de graça e de construção e de ajuda à humanidade que é totalmente diferente, né, dessa vida que você vive agora. Então, essa é a grande diferença entre novo pensamento e nova era. A nova era, por exemplo, tem ideias baseadas, né, em extraterrestres, em anjos. A nova era aceita muito e vai fazer movimentos fantásticos. Findhorn, por exemplo, né, onde num local totalmente inóspito da Escócia, né, através da evocação de devas, de plantas, né, de anjos, eles vão fazer daquilo um jardim maravilhoso. Muitos astrólogos se unem à nova era. Por exemplo, Barbara Handclough, né, que coloca ideias como a do planeta Nibiru, né, que é uma introdutora de Quiron. Mas Barbara Handclough vai falar muito, né, do que? De portais, de uma vida diferente, de uma nova era que está para chegar, que seria a Era de Aquário. Então, até grande parte do movimento da nova era acredita, tá, que Aquário vai trazer uma nova realidade, coisa que
o novo pensamento não tá muito interessado nisso. O novo pensamento é como é que você vai se formar como homem, como ser humano. Essa é a ideia do novo pensamento. Então, isso daqui são o quê? São colocações, né, de um homem que está estudando anos e anos tudo isso. Essa dúvida já veio porque eu já falei muito de esoterismo a grupos. Essa dúvida vinha, né? Marcelo, você está falando de nova era? Você está falando de novo pensamento? Então, esse vídeo longo está aqui para explicar exatamente o que? Semelhanças e diferenças entre os dois. Os dois quebram com algo tradicional da religião, mas ao mesmo tempo, né, eles têm um pé dentro da religião, pelo menos da ideia de religiosidade. Depois eu posso até falar sobre elementos dentro da nova era, elementos dentro do novo pensamento. Por exemplo, a obra de Prentice Mulford é uma das coisas mais extraordinárias que vocês podem ter em mãos. É uma opinião? Eu li o Prentice Mulford, eu gosto dele. Eu acho que uma pessoa lê o Prentice Mulford, ela vai ter insights e construções para a vida dela que são maravilhosos. Eu acho que é um autor que vale a pena. Então eu indico, né, o livro dele, Nossas Forças Mentais. E é um livro do século XIX. Então, eu estou falando de algo que eu entrei para conhecer. E que tem coisas que eu gosto e tem coisas que eu não gosto. Tem coisas que eu acho besteira na nova era. Tem coisas que eu acho besteira no novo pensamento. E tem coisas que eu acho maravilhosas, que são o quê? Uma colheita boa. Mas eu não tenho muito o direito de falar, não leia tal cara. Isso é opinião. De repente, um autor que para mim teria sido assim totalmente perda de tempo, para uma determinada pessoa é aquele autor que aquela pessoa precisa ler, porque está dentro da criação que aquela pessoa teve, da configuração de vida, do momento evolutivo daquela pessoa. Então, pode ser besteira para mim, mas para outro não vai ser. E não existe nenhum autor que seja assim totalmente um lixo. Isso não existe. Todos têm uma contribuição, mas tem contribuições que agradam mais a uns e menos a outros. Então eu levei essa ideia do que é o novo pensamento, do que é a nova era. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, seja inscrito no nosso canal Sucesso Astro, ative o sininho, ative as notificações e compartilhe esse nosso vídeo a todos que você achar que deve compartilhar. Vai ser sempre uma alegria de Marcelo Marinho, que falou a vocês aqui sobre esse movimento, né, que nasceu aí da cabeça de pessoas que não estavam satisfeitas com a construção do mundo que estava sendo imposta a elas. Muito obrigado, meus amigos. Mais uma vez, né, realmente, quem quiser, compartilhe. Sempre vai ser uma alegria falar para todos vocês. Muito obrigado. Vibrações positivas a todos.